Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Camila Marins, hoje estaremos apresentando Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos sindicatos e engenheiros no estado do Rio de Janeiro. O Brasil tem passado um momento trágico, diante da Covid, da grave crise sanitária, temos uma crise política, temos uma crise econômica, temos uma crise social. A desigualdade social só aumenta no Brasil, cada vez mais as pessoas estão ficando muito mais pobres, e precisamos refletir e aprofundar esses temas. Para isso, hoje, o programa tem como tema o Brasil de hoje e do futuro. Camila, vamos contar com quem para debater esse importante tema? Boa tarde, boa noite para os nossos telespectadores. Meu nome é Camila Marins, eu sou jornalista da FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros. E como meu companheiro apresentador também ao meu lado, Jorge Folena, nós vamos apresentar hoje um programa sobre a soberania, desenvolvimento, a partir de visões progressistas, populares, apontando para o futuro. E recebemos hoje Luísa Helena Trajano. Bem-vinda! Luísa Helena é formada em Direito e Administração, é paulista de Franca, onde nasceu o Magazine Luiza em 1957. É presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil, que reúne atualmente 85 mil mulheres no Brasil. Bem-vinda, Luísa, e muito obrigada pela participação. Obrigada, Jorge, obrigada, Camila, obrigada a todos vocês. Que bom poder falar da soberania do Brasil, que o Brasil, como todo país, precisa se rever mesmo, depois dessa epidemia terrível que a gente ainda está vivendo e ainda está tão séria, né? Muito obrigada, vamos conversar aqui um pouquinho. Luísa, muito obrigado mais uma vez por você ter nos aceito o nosso convite. Luísa, o país tem visto a queda dos níveis de desenvolvimento, o aumento do desemprego, como eu falei na abertura do programa, e a falta de oportunidade para os brasileiros que estão cada vez mais pobres. Como você tem visto a situação do Brasil? Olha, Jorge, eu acho que assim, a gente tem que dividir antes e pós-epidemia, né? Eu acho que a epidemia foi uma forma que a gente nunca esperava na vida de ter vivido isso. Eu te confesso que eu sou de ficar assustada, mas ficar paralisada, não. Quando foi em março do ano passado, que eu vi tudo fechado e eu não tinha nem noção que isso ia acontecer, eu me senti incompetente e impotente e fiquei uns 2 dias fechada. Então, assim, o que isso está trazendo para os países de modo geral, quer dizer, Paris fechado, museu, Disney fechado, Vaticano fechado, é uma coisa muito séria. Então, assim, os países que tinham nível de pobreza muito grande, qual que foi a única coisa positiva? Descancarou a desigualdade social. Eu acho que isso aí foi descancarado. Se eu puder te dizer uma coisa, uma fresta positiva nesse momento, que descancarou, e com o descancaramento da desigualdade social, as pessoas tomaram mais conhecimento de uma coisa que não quero me falar, eu já ia para o sertão, eu sei o que é fome, eu sei o que é favor de uma Bolsa Família, de uma medida agora emergente que foi tomada, porque as pessoas não têm água, não têm onde plantar, não têm onde fazer nada. Então, descancarou isso. Herança, Jorge e Camila, de quase 400 anos de escravidão que a gente carrega, uma abolição que ainda não foi feita. Então, é importante a gente entender isso. Uma abolição que as pessoas foram jogadas na rua sem comida, sem estudo, analfabetos, sem trabalho e sem casa. Então, a gente carrega esse peso que eu acho que o que eu tenho falado, que a desigualdade social não é uma coisa só dos políticos, é uma obrigação de todos nós, cidadãos. Porque se não fizer isso, porque a gente achar que todo mundo tem o direito de ter o mínimo necessário para sobreviver, a gente tem que fazer para a própria segurança. Você vê, hoje, o que as empresas, as pessoas gastam com segurança, o que a droga está solta aí, vem tudo. Um jovem de periferia que não consegue arrumar emprego, não consegue dinheiro nem para vir fazer a sua ficha de inscrição, vê o pai e a mãe com dificuldade, ganha $100 por semana para poder vender droga, amanhã vira um traficante que está prejudicando a gente.
é a falta de segurança. Então, assim, eu vejo com muita tristeza, mas hoje eu vejo, e estou no meio empresarial, o tanto que isso despertou nas pessoas mais, o que realmente isso é um mal. Porque eu não sei se você sabe, você e a Camila, as empresas deram mais de 6 bilhões na epidemia. Aí foi assim, fizeram a cultura da doação. Aí o pessoal me pergunta, mas vai continuar, Luísa? O que eu digo é o seguinte, assim como a minha família, outras famílias, não só deram dinheiro, Jorge, Camila, eles foram ver, eles ajudaram, então isso aumenta o nível de consciência quando você vai na ação. Então eu acredito que agora está muito difícil, porque está tudo fechado, muitas mortes por dia, mas eu acredito que, quando passar a epidemia, o Brasil tem um potencial maravilhoso. A gente vai conseguir sair bem dessa, mas nós precisamos ter um plano, gente, um plano que nós queremos do país. Então, isso que eu acho mais importante, e o que o Grupo Mulheres do Brasil, depois se a Camila, vocês me derem, eu estou querendo revelar para vocês qual é esse plano que a gente tem para os próximos 10 anos do Brasil. Então, eu vejo com muita tristeza a desigualdade, é muito triste. Agora, nessa segunda fase da epidemia, a fome está batendo pior, porque o país estava mais relaxado que não ia voltar. Então, assim, está muito pior. E agora as famílias estão voltando, as famílias, as empresas voltando a ajudar novamente. Ô, Luísa, um minutinho só, Camila. Nesse ponto que você colocou, é muito importante mesmo essas ações sociais que têm sido desenvolvidas durante esse período. Nós temos visto aí, principalmente o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, foi o maior doador de alimentos para as pessoas pobres desse Brasil. E aí, Luísa, tem 3 pontos relacionados a esse tema que você colocou e fala, que a gente tem que estar debatendo porque são realidades. Uma é a questão do auxílio emergencial. Foi apresentado, o Congresso Nacional aprovou um auxílio emergencial de R$ 175, podendo chegar a R$ 250. Não, chega até 300 e pouco para a mulher. Tudo bem, pode chegar até R$ 300. Antes era R$ 600, que também já não era convidativo diante da disparada da inflação do preço dos alimentos. Também está caminhando no Congresso Nacional um projeto de lei para fazer de novo a possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho, com a opção suspender o contrato de trabalho sem remuneração e também redução de jornada de trabalho e redução salarial. Então, como nós vamos enfrentar a Covid e a desigualdade social exatamente sacrificando os mais pobres? Olha, Jorge, vamos por etapa, tá? Vamos por etapa. Primeiro, a gente sempre defendeu, junto com o IDV, que é o Instituto do Varejo, esse plano emergencial que foi dado. E assim, eu acho que chegaram num acordo de 600, nós somos um país pobre, não tem de onde tirar. Eu acho até que os 600 as medidas emergenciais não foram ruins, elas foram tomadas por uma área da economia, o qual eu ajudei muito no DEPARA, porque senão, agora vamos nessa segunda etapa. Jorge, as empresas brasileiras estão quebradas, porque elas não têm de onde tirar. Agora, o trabalhador, as empresas pequenas, médias, a única lei que serviu para as grandes foi a 636, se não for me engano. As outras todas foram para pequena e média. Se a gente não tomar alguma coisa para tomar uma medida, nós vamos ter muito mais desemprego do que tem. E a retomada do emprego, o Magazine Luiza que entrou, não demita, a gente retomou 4.500. Agora, por outro lado, a gente tem que pensar no global. Então, assim, realmente, se não tiver alguma vantagem com essa pequena e média que já está quebrada, o que vai acontecer é 20 milhões de desemprego. Agora, como fazer isso para não prejudicar é outra coisa que a gente tem que ver. Mas também você tem que analisar como você é um pequeno, médio empresário que está com muito... Porque as medidas não afetam as grandes. As grandes são menos, porque o funcionário nosso ganha muito mais do que está ganhando, que a gente teve que dar. Agora,
Quem sustenta o emprego num país é a pequenininha e a média, o qual eu me dediquei 8 meses para trabalhar a pequena e a média. Então, assim, esse equilíbrio a gente tem que começar a ver os dois lados. Não um vê aqui, outro vê aqui. Entre o mundo de desemprego e também ajudar a pequena e média a fazer um acordo trabalhista nesse momento, é muito interessante. Como chega nesse denominador, que eu acho que tem que ser o diálogo aberto dos dois lugares, porque eu estou muito perto da pequena e média, pequenininha, pequena e micro e pequena empresa, que não está sobrevivendo, restaurante não está, turismo não está, garçom não está. Então, a gente também tem que ver o lado, não pode ver só as grandes, que as grandes estão fazendo até. Eu acho que as grandes estão ajudando, as grandes. Nós, ano passado, tivemos 13 mil empresas que entraram no programa de Não Demita. 13 mil, Jorge, que a gente acompanhou de perto e que segurou os empregos agora. O que eu acho muito importante, eu queria pedir para vocês, a gente tem que entender os dois mundos. Então, eu acho que a medida emergencial demorou mais a sair agora, a fome foi mais difícil, eu acho que 300 e poucos mil poderia ter mantido um pouco mais, mas, por outro lado, o déficit fiscal, os que entendem acham ruim, mas se não fizer isso, o déficit fiscal também vai ser pior, que aí vai gerar muito mais coisa. Então, assim, os 600 eu não achei que foi pouco, acho que foi uma vitória grande do Conselho. Não achei muito, mas eu achei para um país do tipo do Brasil. Tanto é que o consumo aumentou, Jorge. As pessoas foram para o consumo, elas só não tiraram comida, elas foram para o consumo, que eu medi o consumo, que eu tenho uma empresa de consumo, tá certo? Então, elas foram para o consumo. Nesse momento, eu acho que demorou um pouco sair, isso deu um buraco de fome que a gente não estava esperando, e a desigualdade social vai ter que ser enfrentada. Eu acho que tem que ter. O Eduardo Suplicy, que é o qual eu devolvo para ele sempre, ele andou com essa renda básica debaixo do braço 30 anos, o mundo inteiro sabe disso, e ele sabe que tem que ter uma renda básica para poder sair da pobreza. Mas eu acho que a maior dignidade que nós temos que fazer para o brasileiro é o emprego. O emprego liberta da área de escravidão, porque enquanto você está recebendo agora, por outro lado, não adianta você ir para o emprego se a pessoa está com a barriga vazia, se a pessoa não está numa miséria total. Então, e a Bolsa Família tinha sido criada para a mãe, para não sei o quê, e tinha um tanto para sair. Eu acho que esse pós, tanto em qualquer governo, poderia ter sido mais trabalhado, na minha opinião, porque ela foi bem lançada, ela era para a mulher tinha que pôr o filho na escola, mas também não se trabalhou um programa há 10 anos para que a gente saia disso, tá? Porque também assistencialismo não é bom para ninguém. Eu costumo dizer na minha casa que se eu dou uma casa, uma pessoa morar que trabalha comigo, enquanto ela trabalhar comigo, Camila, eu estou voltando para o serviço escravo, olha, você trabalha comigo, aí você ganha a casa, a hora que você sair, você vai embora. Então, eu tenho muita preocupação para não repetir os princípios escravos que a gente viveu 400 anos. Então, quando eu dou uma casa, é para o resto da vida ou eu passo a escritura, independente de trabalhar para mim ou não. Então, nós precisamos entender que um programa que liberta as pessoas e que tem que ter a trânsito é o programa de trabalho, é geração de emprego. Eu vejo que quando as pessoas têm emprego, ela tem dignidade, ela paga as coisas para o filho, ela paga tudo. Essa libertação é uma luta nossa. Agora tem que ter uma ponte até chegar lá, e veio uma epidemia que nós não podemos negar, gente. A epidemia mexeu com o emocional, pôs todo mundo dentro de casa, mexeu no mundo inteiro. O mundo inteiro vai viver muitos problemas para resgatar o seu país. Não é só o Brasil. País mais rico, mais fácil, país menos rico, mais difícil. Obrigada, Luísa. A gente vê aí um aprofundamento da desigualdade social, a pandemia evidencia ainda mais a desigualdade social, você já apontou aqui medidas e propostas de geração de emprego e renda, e nesse sentido, pensando inclusive a retomada da economia, uma retomada da economia pós-pandemia, né? Queria te perguntar sobre o teto de gastos, se ele não prejudica a retomada da economia nesse cenário excepcional durante a pandemia, se não seria interessante rever essa restrição ao investimento público. Eu acho, Camila, que vai ter que ser revisto,
Da onde, por outro lado, se você tem um teto de gasto muito aberto, você não traz dinheiro para gerar o emprego de fora, porque estão vendo. Então, mais uma vez, eu quero falar para vocês que é uma situação nova, que tem que ser revisto, mas também todo mundo tem que ver no mesmo ângulo. Se eu quiser só isso e não ver o teto de gasto para poder até mostrar de onde vai sair o dinheiro, da sua casa também está onde vai sair. Eu não vou receber investidores de fora que vai gerar emprego, porque é um país pobre, ele vive de investidor de fora. Não estou falando Magazine, gente, eu estou falando geral. O Magazine até que teve uma situação privilegiada, nós temos 105 mil empregos novos, a gente tomou todas as medidas de saúde e estamos há 22 anos entre as melhores empresas para se trabalhar, 45 mil funcionários diretos. Eu sempre vejo o Brasil. Então, eu acho que esse equilíbrio, aonde eu vou tirar o dinheiro para poder passar esse momento de retomada da economia, vai ser o maior desafio. Nesse primeiro momento, o meu foco é vacina. Eu não vejo nenhuma retomada, senão vai abrir, fechar, nós vamos estar daí. Quem esperava que daqui a um ano nós tivéssemos mais morte do que teve um ano atrás. A doença pegando, ontem morreu um gerente de 31 anos, nós damos toda a cobertura interna, tem tudo, de 30, e a gente fica muito triste. Então, agora está pegando gente mais jovem. E a vacina tem que sair. Os países que já estão com 60%, 70% vacinados, eles já estão tudo bem, eles já estão normal. E eu sou totalmente a favor de vacina, tem que ser comprada pelo governo federal, o empresário não pode comprar vacina, vacinar a sua equipe, com a equipe de 60. Eu sei que eu vou apanhar aí, mas e também não vai conseguir, Camila, porque tem um acordo mundial que quem financiou as vacinas tem que dar 30% para país pobre e só pode vender, a não ser para governo federal, quando tiver 60% imunizado. Então, assim, hoje eu recebi milhões de ligações. Luísa, não vai achar para comprar, não tem vacina. E nós não temos um problema de dinheiro, nós temos um problema de buscar vacina para chegar aqui. Então, assim, eu não acho justo vacinar meus funcionários, ele entrar no ônibus daquele que não pode vacinar, o que chega na minha casa, o que faz. A vacina numa epidemia tem que ser para todos. Não pode ser. Eu tenho que entrar numa fila como o outro entra. E nós temos um sistema de SUS que é o melhor do mundo. Nós conseguiríamos vacinar 6 milhões de brasileiros por dia quando tiver vacina. Que bom que você entrou nesse assunto, porque ontem foi aprovado, infelizmente, o projeto de lei que permite a compra da vacina, né? Posso te cortar um pouquinho? Claro. Mas se você analisar, só pode, enquanto não tiver 60%, 70%, você tem que dar tudo para o governo. Se você analisar direitinho, o dinheiro tem que sair, e tem outra coisa, tem que ter vacina em oferecimento. Se tiver um pedido do governo federal, eu não compro, porque a primeira opção é para o governo federal. Então, quem me liga, sabe o que eu estou falando? Tenta, vai ver se comprar. Não vai conseguir, Camila, até outubro, novembro. Se você vê a lei, quando aprovou, eu fiquei assustada, achei que não ia. Quando eu vi a lei, eu falei, não vai. Se você comprar, você não tem que ficar nem 50%, você tem que dar 100% do governo. Vamos pensar. Aí o que eu estou respondendo, ok, se você achar, compra e dá para o governo, eu quero vacinar a população. Porque até 60%, então se você analisar a lei direitinho, ela só vai poder depois que tiver imunizado, senão vai tudo para o governo. O ano que vem vai ser igual da gripe, todo mundo vai poder ter vacina, vai poder vender vacina, e o SUS vai poder aplicar a vacina. Quem quiser, paga R$100 e vai para um posto e aplica, tá certo? Então, assim, se você analisar, a lei, ela é universal. Agora, hoje, quem está me ligando, eu falo, você pode comprar? Compra, dá para o SUS. Que bom, eu quero vacinar a população. Mas não vai achar, Camila, não vai. A própria Organização Mundial da Saúde é contra, porque quebra um protocolo epidemiológico fundamental no combate à pandemia. Os laboratórios foram financiados por pessoas idealistas que pensaram nisso, sabe? A Europa financiou o consórcio, nem ela está tendo vacina disponível. Então, assim, é muita gente querendo vacina para a população, tudo de uma vez, e a gente tem poucos laboratórios ainda, tem muita vacina sendo estudada, que aí vai poder, se Deus quiser, o ano que vem nós vamos ter que vacinar, vai ter muita vacina para colocar. E nesse sentido, você poderia falar um pouco sobre o movimento Unidos pela Vacina?
Então, em janeiro, nós temos um grupo hoje, como o Jorge falou, de quase 85 mil mulheres. E o que é o nosso objetivo? A gente quer ser o maior grupo político partidário do Brasil. A gente é político, porque política é quando você mexe com o Brasil. Nós temos, Camila, 21 causas. E tudo, nós não inventamos a roda, a gente junta. Tem causa de educação, de cultura, de ciência, de saúde, que a gente já estudava o SUS há tanto tempo. E quando chegou em dezembro, até a gente fez uma ameaça de trabalhar a vacina. Entramos de férias, recuamos. Em janeiro eu fiquei muito mal. Puxa, morrendo tanta gente. Por que mulheres do Brasil não pegam um movimento desse? Mas eu acho que só nós não era pouco. Aí eu procurei o IDV, que é o Instituto... Lá é o contrário, Camila, sou eu só de mulher e muitos homens. Então, assim, aí o IDV trocou com o Instituto do Varejo e a gente começou esse movimento. E hoje a gente tem mais de 1.500 pessoas de todas as classes executivo trabalhando. Então, qual que é o nosso? Do lado de cá, é ajudar o governo federal a trazer vacina. Não é brigar, é trazer para cá e estar junto. E na ponta, eu tenho a alegria de falar para vocês que nós pegamos 5.570 municípios. A primeira coisa, junto com o Renato Meirelles e junto com a Locomotiva, o nosso Comitê de Saúde desenvolveu 13 perguntas que eles respondiam ou no celular ou no computador. Isso, pessoal, em cada lugar desse país tem um UBS, tem um lugar. E você não sabe da maior, Camila, pela primeira vez nós temos 99% de resposta. O que a gente perguntou? Quando tiver vacina, o que você precisa para vacinar? E aí, Jorge, apareceu de tudo. Desde as caixas térmicas que são especiais, apareceu congelador que tem que ser com um termômetro, mesas, cadeiras, gente para vacinar, porque a prefeitura pode ter dinheiro, mas você e o Jorge sabem que tem que fazer 3 concorrências, que tem que... E aí, nesse período, então, numa ponta está aqui, nessa nós criamos conexões, que são doadores que estão querendo doar. Só que eles aí não passa dinheiro para nós, eles pegam aquela região e vão ser padrinhos e madrinhas. A gente já fez 10 testes, tem um checklist, prefeitura, e uma coisa eu vou te garantir, nós podemos até não vacinar 70%, 80%, que é devido à vacina em setembro, mas nós vamos deixar, inclusive a Unicef está conosco, que ela faz uma campanha, vocês sabem, muito bem de vacinação da criança, os postos muito melhores do que nós recebemos, é um legado que a gente vai... E eles ficaram tão felizes que a gente perguntou, o que vocês precisam? Então, desde Uber, que a gente conseguiu para levar as pessoas na casa, desde tenda, ar-condicionado, tudo. Então, estão apadrinhando, que custa de 20 mil vai ver um posto, a 200 outro que está precisando. Então, é isso que nós queremos até fim de maio, tá com esses 5 mil postos adaptados. A gente está fazendo, já começamos, e tivemos o maior retorno de resposta que uma pesquisa pôde dar até hoje. E no meio de tudo isso, nós temos uma área de logística, para ajudar a chegar a vacina, nós temos 3 agências de propaganda trabalhando, e nós temos uma área de ciências estudando as variantes e isso, e dando informação constantemente. Hoje nós temos o site Unidos da Vacina, no Instagram, Facebook, tudo isso com uma equipe trabalhando voluntariamente. Então, não sei se você entendeu esse processo, Jorge. Nós temos da ponta para outra ponta e no meio todas as empresas de suporte. Não passa dinheiro pelo movimento, mas a gente dá os lugares que está precisando e as pessoas... doadores toda hora que aparece. Eu estou impressionada o tanto que as pessoas... É empresa que tem carro frigorífico para poder entregar, é barco que fala, eu tenho barco para poder ir. Então, é isso que a gente está fazendo, porque a gente queria o mais rápido possível vacinar, mas precisa ter vacina para poder chegar. Quando tiver, a gente precisa estar preparada para vacinar o mais rápido possível, porque é diferente das outras vacinas. Você concorda que quando chega a idade, todo mundo quer vacinar? Hoje, 93% da população quer ser vacinada. Isso em outubro era 70%, 75%. Que bom que a população quer se vacinar, porque tivemos uma campanha aí muito ostensiva, né, por parte de alguns movimentos contra a vacina, no mundo inteiro. No Brasil e no mundo inteiro.
Luiz, Você sabe, exatamente. Jorge, isso atrapalhou muito a vacinação de crianças, de paralisia, de coisa que a gente já tinha sido curado. Nós Claro. vamos precisar retomar isso, mas eu acho que agora, assim, infelizmente, um preço tão caro, a gente vai precisar, porque assim, quantos movimentos a gente fez para vacinação, quanto que a paralisia, a febre amarela, a tuberculose, o Brasil é experiente em curar isso, e a gente teve um buraco de vacina muito grande que precisa voltar ao processo educativo. Não é obrigatório, mas precisa mostrar que a vacina salva as pessoas. Luiz, eu queria exatamente a partir da questão da vacina, mas não exatamente da vacina. Você sabe que o nosso programa aqui, como nós já falamos, tem como base a soberania e o desenvolvimento. E eu quero entrar agora exatamente no tema do desenvolvimento, que para nós é muito, muito importante. E você veja, né, tocando a questão da vacina, né, é fundamental isso, mas para ter vacina, tem que ter ciência e tecnologia. Para ter ciência e tecnologia, tem que ter investimento estatal. Não vai ser política de doação, pessoas, né, benevolentes, pessoas generosas, que vai resolver o problema da sociedade. Esse papel da ciência, do desenvolvimento, da tecnologia, é um papel do Estado. E o Estado é de todo mundo, né? E principalmente a massa dos trabalhadores, que são os mais pobres, são os que mais pagam, contribuem impostos, contributos para o país, né? E como você já falou até no programa de hoje, né, são os que menos recebem, né? São os que mais sofrem diante da pobreza e da miséria. Eu acho, Jorge, que todo só mundo... colocar, Só um minutinho, só um ponto. Imposto, 38%, 40%, a nossa empresa paga de imposto. É assim, você olhar a pessoa física, pode até ser. O imposto de renda nossa custa muito também. Não, eu não estou querendo que seja justo ou não. Eu só acho que a gente não pode só achar que é uma pessoa que paga imposto. Quando você compra o pãozinho, você está pagando, o leite você está pagando, mas 38% da nossa empresa que poderia estar gerando imposto, vai para o imposto também. Então, assim, eu só quero pontuar um pouquinho, porque senão você está pontuando. você entra numa área... Eu não ia nem entrar nessa questão tributária, Luiz. Eu ia entrar. Mas eu estou falando que sem imposto também. Mas eu também queria te colocar uma questão importante, só para desenvolver o tema do desenvolvimento, né? Mas já que você tocou aí na questão tributária, né? Nós aqui do SOS Brasil Soberano temos muita conscientização, sabemos que a carga tributária é muito alta no Brasil, inegavelmente. E essa carga tributária ela é muito, muito alta de forma regressiva. É como você falou, é o pãozinho que o trabalhador paga, né, o ICMS, paga a contribuição sobre o lucro, paga tudo. Tudo é repassado, o PIS, a COFINS, tudo é repassado. No final das contas, quem paga é o consumidor final, são os trabalhadores os mais pobres. Mas, voltando à questão, depois a gente pode até voltar mais adiante, a questão tributária, até porque eu tenho um ponto sobre a questão das grandes fortunas. À medida que a empresa paga tributo, eu também estou pagando. Claro, nós pagamos, todos pagamos. Então, assim, todos não pagamos. O problema é a justiça tributária. Que não tem. Mas o ponto que eu queria tocar contigo agora, desenvolvimento, é o seguinte: o Brasil, né, nesses últimos anos, inegavelmente, tem se tornado um país, por falta de investimento público, né, corte, limite de gasto, como você mesmo já falou também, a Camila perguntou, né, nós estamos tornando um país sem desenvolvimento tecnológico. Lógico, em consequência, não tem desenvolvimento. Estamos tornando um país cada vez mais agrário. Há economistas, Luísa, que têm nos colocado que o Brasil de hoje, 2021, a economia brasileira é semelhante à economia de 1910. De 1910. Ou seja, o Brasil está retroagindo para uma matriz meramente rural. Não é que o agronegócio não seja importante, ele é importante. Hoje tem sido o agronegócio, né, o grande dinamizador da economia brasileira. Mas nós temos que pensar, como você colocou e como você tem colocado para a gente aqui, na geração de empregos. Né? Na geração de empregos. É uma indústria sadia, é uma indústria que a engenharia nacional possa contribuir, é que vai gerar novas, né, perspectivas de futuro para o Brasil. Como que você tem visto a situação, Luísa, do Brasil se tornar uma grande fazenda? Bom, Jorge, a gente tem mania para procurar uma coisa falar mal da outra. A China teve um grande erro estratégico social de tirar o pessoal da lavoura e trazer para a cidade. Então, eu acho que o desenvolvimento
agropecuário é muito bom para manter as pessoas nos seus locais, na sua vida, ganhar e naquilo que eles gostam de fazer. Então, eu não sou contra isso. E uma coisa não invalida a outra. O que eu fico triste é que, agora, por outro lado, nenhum país não vai ter que investir em ciências e tecnologia com o vírus batendo na porta e nós estamos atrasados desse. É isso que eu quero pontuar. Eu não quero tirar o da... ficar comparando, se eu virei uma fazenda, ajudou, mas não é porque eu vou virar uma fazenda que eu não tenho que desenvolver. O país tem cientistas maravilhosos que foram para fora do país. Faz 3 anos que a Associação da Ciência, eu vou atrás, é meu sonho isso. Se a sociedade civil puder ajudar, mas eu concordo que as grandes transformações vêm de políticas públicas. Agora, eu não acredito, Jorge, que nenhum país que se presa pós-epidemia não vai ter que investir nas ciências e tecnologia. Não tem saída, Jorge. A variante está aí. Tá certo? Agora, não é em benefício da agro, que eu ando muito por esse... Quanto bem a agro fez para muitas pequenas famílias. Não preciso tirar isso, eu preciso colocar isso. É isso que eu acho. A gente trabalha muito para falar bem de uma coisa, eu não preciso falar mal da outra. Eu concordo plenamente com você que a ciência, o país é um país de indústria, é um país que desenvolve, é um país de empreendedor, e que ciências e digitalização, eu vou mais longe ainda. Não é nem tecnologia, a digitalização. Se você tirar a burocracia desse país, você tem 10% de receita que não está indo para ninguém, Jorge. Não está indo para o consumidor, não está indo para o lar, não tá, é 10%, eu te garanto, que só tem uma forma quando digitalizar. Digitalizar não é um software, não é um aplicativo, é uma cultura. Imagina a beleza do SUS, que tem um mundo já de coisa digitalizada. Se você pudesse marcar a sua consulta por um celular, ele te indicasse que estava na hora, você não precisava ficar na fila e você diminuía o custo. Imagina isso. Falta governança e falta digitalização, que aí também, me desculpa, não é só desse governo. O SUS teve 10 ministros da saúde. O SUS precisava ser um órgão do Estado e não de governo. O SUS é maravilhoso, Jorge, é maravilhoso. Então, assim, não vai ter jeito, no meu modo de entender, de não investir no que você está falando. Só que eu não acho que precisa tirar de um. A agro, ele deixa a pessoa na sua situação. Eu estou vendo muita agro. Eu não estou falando que lá não tem defeito, não tem coisa para rever. Só que eu acho que aquele emprego da agro, ele ajuda muito quem gosta da roça, quem gosta da natureza. Eu também vivo nesse interior, sentindo essas famílias, essas cooperativas. Agora, eu concordo plenamente com você que vai ter que ter um investimento pesado em ciências, tecnologia, em desenvolvimento, senão não vai gerar infraestrutura, senão não vai gerar emprego. Vai ter que ter, não tem outra alternativa. Eu só estou pontuando que eu não quero falar mal da água para poder falar bem isso, porque eu tenho visto que a agro tem ajudado. A gente precisa pensar no Brasil como 360 graus. A agro é uma coisa boa, a agro gera alimento para o mundo, mas, por outro lado, eu tenho que ter o desenvolvimento na cidade das outras coisas. Ciências e tecnologia foi praticamente abandonado. Então, assim, a gente, com 2 laboratórios, a gente poderia ter... Você sabe uma coisa, Jorge? Se a gente, nós temos condição de fazer 300 mil vacinas pronta, porque o laboratório animal é uma coisa espetacular. Para a Anvisa autorizar, ele precisa ser tipo do humano, Camila. Então, assim, nós temos, agora, se quiser usar o laboratório animal, nós podemos fazer 300 milhões de vacina pelo laboratório que fica um período parado. Isso veio da agro, agora precisa saber usar para o outro mercado para poder a gente usar. Então, eu concordo plenamente, não sei se você me entendeu, mas eu também gosto muito de deixar as pessoas nos seus lugares e não precisar sair do seu ambiente para poder gerar emprego. Eu acho que se a China voltasse para trás, ela não tirava o povo do local dela. Impressão minha, tá certo? Que levou muita gente, aumenta as grandes cidades, aumenta a poluição, aumenta tudo. Mas, Luísa, na verdade, eu não estava fazendo aqui uma crítica ao agronegócio, eu estava exatamente utilizando o agronegócio, né, para revelar que, nesse momento, diante da opção que o país tomou de um tempo para cá,
né, de não investir nas universidades públicas, não investir, como você falou, na área do Estado, no próprio SUS. O SUS é um órgão de Estado, não é de governo. Ele pertence às três esferas federativas. Jorge, mas a hora de fazer, todo partido vai pedir para ter o presidente. Não, eu entendo. Eu só quero esclarecer aqui para não ficar um ponto que eu não coloquei. Eu não usei o agronegócio como uma crise, estou usando o agronegócio como um modelo real, né, que está sendo apontado, que hoje, infelizmente, isso é culpa do agro. Isso não é culpa do agro, Luísa. É isso que eu tenho que tomar cuidado. Quando a gente conversa, como a gente é dividido, a gente... Não, aqui não tem, aqui nós não estamos com divisão. Nós não estamos se referindo à crítica. Agora, eu concordo com você, eu concordo, mas... Nós estamos analisando o país e os problemas. Luiz, nós estamos analisando o Brasil e os seus problemas. Então, eu não estava me referindo exatamente à crítica ao agro. O agro está fazendo a parte dele. O problema é não diversificar, né, a matriz produtiva. Não criar, mas incentivar a indústria, entendeu? Não incentivar a indústria, não criar linhas, né, como já foi feito no passado recente, né, para o comércio, como foi o caso da linha branca, né, para automóveis. Isso tudo é importante para um país, mas isso só não resolve. Agora, como o agronegócio só também não vai resolver. Não é uma crítica ao agronegócio. Apesar de achar, nós achamos aqui, né, defendemos muito fortemente, como você também colocou, né, o papel da agricultura familiar. Essa agricultura familiar, né, que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra desenvolve e procura trabalhar no país inteiro nesse momento, né, é que gera os alimentos para alimentar as cidades. Ela que tem nos alimentado. Então nós temos que criar linha de crédito. Olha aí, Jorge, se você me dá licença, a Embrapa faz um trabalho maravilhoso também. Faz. Então, a Embrapa faz um trabalho que não é só o Sem Terra. A Embrapa, eu tenho acompanhado eles, eu tenho uma fazenda no interior de Minas e eu sou muito curiosa para ver como é que está o meu pessoal, o que eles estão sentindo, que é uma outra mentalidade. A Embrapa também faz um trabalho maravilhoso nesse Brasil. Verdade. A gente tem que valorizar também, como o Movimento Sem Terra, como a Embrapa faz. Tudo que tem ciência e tecnologia nós valorizamos, Luiz. O Embrapa é uma grande instituição pública brasileira e tem que ser defendida e mantida para o bem do Brasil e da alimentação do povo brasileiro e também dos agricultores brasileiros. Camila. Bem, obrigada, Luísa. Você citou em algumas das suas falas o Grupo Mulheres do Brasil e a gente percebe hoje que as mulheres são muito prejudicadas pela desigualdade social, pela falta de emprego e renda nesse momento que se aprofunda na pandemia, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse grupo, das ações para as mulheres. Bom, Camila, nós temos ações específicas para a mulher. Uma que eu quero pedir muito para vocês, que é no mundo inteiro, é a violência. De todas as causas que a gente tem, Camila, a única que é universal chama violência para a mulher. Essa é universal. Se eu for para a Inglaterra, se eu for para o Vale do Silício, se eu for para a Alemanha, é a única que acontece. Eu cheguei na Inglaterra, porque hoje Mulheres do Brasil tem núcleo em todos os continentes. E a gente tem em todos os continentes. Então, eu fui inaugurar oficialmente, depois de um ano que funciona, Londres, em outubro, antes da epidemia, 2019. Eu cheguei lá, a BBC de Londres queria falar comigo por causa de que tinha sido morta. Então, assim, isso é uma coisa que o grupo lutou muito. Eu, como presidente do grupo e como presidente do Magazine Luiza, nós somos a primeira empresa no varejo em falar briga do marido e mulher, a gente não se mete a colher, o Magazine vai meter. Foi uma coisa, criamos uma linha para isso e tinha 3 objetivos. Furar a nuvem, fazer todos os veículos de televisão falar isso, porque as mulheres se sentiam vítimas disso. Segundo, levar as empresas, Camila, a montar essa linha que custa barato, mas a mulher se sente protegida e o companheiro fica com medo, porque ele sabe que atrás dela tem uma empresa que está olhando para ela. E a terceira são políticas públicas, que eu agradeço muito a Maria da Penha. Aonde eu vou, a Lei Maria da Penha é uma lei espetacular. Só que a gente tem que fazer, as delegacias das mulheres ainda não são dirigidas pelas mulheres, a delegacia... Não, agora, por exemplo, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, tem a primeira mulher que é delegada geral. Ela pegou uma sala dentro da delegacia,
normais, porque até nós temos milhões de delegacias, e transformou num lugar treinado, onde a mulher sente cor de mulher, a recepção é de mulher. Então, nós temos lutado muito. Agora, eu não acho que nós desenvolvemos muito, eu acho que na epidemia a mulher conseguiu, ainda temos que pegar a mulher em altos cargos, porque temos 12% só de mulheres em políticas. A gente, Mulheres do Brasil, começou a fazer um trabalho totalmente apartidário, onde as mulheres que são candidatas para ser apoiada pelo grupo, não importa qual partido, elas têm que assinar uma carta de compromisso com 5 coisas. Eu sou a favor da democracia, eu sou a favor da liberdade de imprensa, eu sou a favor da igualdade de modo geral, que é as nossas premissas. Ela assina independente do partido, e ela tem que lutar por isso. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. Quando eu falava isso, eu apanhava até de mulher, antes do Grupo Mulheres do Brasil. Eu vou ser bem humilde para te contar, Camila, por que eu sou a favor disso. Eu sempre sou, assim, muito metida, achando que eu conheço tudo de RH. Eu nunca tive, mesmo quando a empresa é pequena, um departamento pessoal. Eu sempre tive uma pessoa de RH ligada comigo. Não sei se você está me entendendo, assim. Sempre cuidei, achei que pessoas era uma missão minha, a empresa só ia crescer, até que veio cota para deficientes. Jorge, naquela época eu já era 10 anos a melhor empresa para se trabalhar, eu nunca tinha olhado, Camila, para deficientes. Não sei se você me entendeu. Uma pessoa metida que achava que eu sempre estava atualizada de RH, nunca tive departamento pessoal, sempre tive uma linha, até hoje eu tenho uma linha direta com os funcionários, porque se eles são mandados embora injustamente, eles me mandam, nunca tinha visto. Naquele momento eu entendi o que era a cota. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade. O Marcelo, que era o nosso CEO, Jorge, resolveu bancar, e aparece, ninguém quer saber de nada, não acha, onde se viu. Só que hoje nós temos 1.200 deficientes que nos ajudam, passa o processo. Então, eu sou totalmente a favor de cota para tudo. Transitoriamente, eu não preciso ter cota na companhia. O grande salto, Camila, vai vir com cotas, não vem por outro, não vim. Eu já sofri muito preconceito por causa que eu era a favor, antes de ter o grupo. Eu conto humildemente, Jorge, por que eu sou a favor. O dia que saiu cotas para deficientes, que eu falei, puxa, Luísa, você é tão metida a ter, pois eu nunca tinha olhado deficiente, e hoje deficiente é uma coisa muito importante na companhia. Não sei se eu te respondi, Camila, a sua pergunta. Temos muitas lutas ainda, temos que estar unida e temos que lutar. E o negro também, uma coisa muito triste. O Brasil, quem trouxe mais negros na escravidão foi o país que mais trouxe. Ele queria vir para cá sem isso, e ele é o que mais sofre o problema. Então, outra coisa da epidemia foi o enforcamento do George Floyd. Durante 8 minutos, estava todo mundo, Jorge, dentro de casa. As pessoas não estavam, ninguém estava viajando, e aquilo lá mexeu muito. Eu sei de vice-presidentes de bancos mundiais que se reuniram após isso para entender o que poderia fazer do racismo dentro da sua empresa. Então, assim, foi duro para ele. O Magazine Luiza lançou um programa de trainee só para negros, vocês sabem disso. Recebemos paulada no final de semana de tudo quanto é jeito, mas, por outro lado, a gente recebeu muita devolução e é muito emocionante. Chegou 20 mil pessoas. Ficaram 30 no final. Só achamos, Camila, a primeira porta, que era o inglês. O resto foi a mesma empresa, mérito, tudo igual. E aí ficou 30 pessoas, que nossos diretores executivos entrevista para ficar 20. O Frederico, que por acaso é meu filho, nunca mandei ele ser presidente, ele falou, Jorge, que muitas vezes ele tinha que ficar emocionado, porque as pessoas tinham todas as faculdades estaduais ou federais, uma capacidade de comunicação, com uma cultura muito boa, ou a maioria estava desempregada, ou a maioria ganhando 20%, 30% do que merecia, Camila. Ele falou que algumas vezes, porque foi para o vídeo, ele teve até que fechar o vídeo de tão emocionado. Hoje nós estamos com 20 trainees, e eu disse para eles, nós temos que dar certo, tanto vocês como nós, ou aqui ou fora daqui, mas nós temos que dar essa chance. Obrigada, Luísa. E nesse processo de retomada da economia brasileira, que outras medidas você pensa que são importantes num plano nacional? E considerando principalmente alguns países, por exemplo,
taxaram as grandes fortunas. O que você pensa sobre isso? Olha, Camila, eu respondi no ramo da Viva e vou te responder a princípio. Acho super justo taxar. Então, a princípio. Juro por Deus que eu sou. Só que eu não acho que pode cair nesse bolo que ninguém sabe para onde que vai. Não sei se você está me entendendo. A gente tem que arrumar uma forma de entender. Entendeu, Jorge, o que eu estou falando? Como é que isso? Que se cai naquele bolo de imposto, nós vamos, mais uma vez, entrar naquele bolo. Então, assim, nós temos um grupo agora de pessoas que nós estamos estudando, não tem nada a ver com o INDV, não tem nada a ver com o Grupo Mulheres do Brasil. Eu só parei porque eu estou cuidando 24 horas de vacina, porque eu acho que nada vai poder, nem as fortunas vão ser taxadas. Aliás, os presidentes falam assim: Luísa, meu conselho está bravo, que eu só estou trabalhando para vacina. Fala para ele que não vai ter nem conselho, né? O conselho não está podendo fazer meta, se não sair essa vacina, você está certo. Então, eu acho que está certo. Você vê que no mundo inteiro as grandes fortunas estão se distribuindo, mas você tem que ver desde a taxa que você paga, porque aqui, para você fazer uma doação, você paga mais do que tudo que existe. Então, assim, nós temos que rever, mas eu acho que só vai ter uma forma para distribuir. Quem tem muito dá para quem tem pouco, mas como dar isso e que jeito que dá isso, tem que ser realmente visto. Você entendeu o que eu falei? Se cai num bolão, é mais um que a gente daqui a um tempo vai falar: 38, eu estou pagando 40% e não sei para onde que vai. E nós vamos estar nessa divisão. A retomada da economia, eu vejo de duas formas. Primeiro, uma união muito grande entre todo mundo, gente. É muito difícil sair desse momento. Não é fácil. E segundo, o que eu pretendo e já estou fazendo é um planejamento estratégico para o país de 2022 até 2032. Em educação, saúde, habitação, porque todo mundo fala, a tempestade foi para todo mundo. Foi mesmo. Só que eu estava num barco, o Jorge estava num, a Camila estava no outro, e tem gente que está nadando sem barco, sem colete. Essa foi a realidade. Tem gente que tinha um barracão com 20 pessoas que não ficasse com a epidemia, com a doença, não tinha onde ficar. Nós temos um déficit de 20 milhões de habitação para 10 anos com o país desenvolvido. Então, para mim, a saúde, educação, habitação e emprego, que pode chamar economia, empreendedorismo. Eu amo gerar emprego. Para mim, eu tenho tristeza da escravidão. Eu acho que o emprego é que liberta as pessoas de serem independentes e de construir a sua vida. E isso tudo para... Olha, em 2024 eu quero ter com tanto em tal lugar de educação, eu quero estar digitalizado o SUS, eu quero ter um plano de... para que a gente possa, a população possa fazer isso, porque entra governo, sai governo, e a gente não consegue dar continuidade a um plano estratégico. Concordam comigo? Não, não consegue. A gente volta para trás, volta de novo. Essa conversa que eu estou tendo aqui, eu escuto faz 10 anos. Nós temos que resolver isso na causa da causa da causa. Se você colocou aí, eu queria retomar a questão que a Camila também. Nosso programa está chegando quase ao final já, tá? Falta muito pouco. Passou até rápido, muito rápido o tempo contigo, Luísa. Obrigada. Na verdade... Vocês são bons entrevistadores. Não, você colocou duas coisas que me chamaram a atenção, né, fortemente. Uma que, realmente, concordo com você, cotas é algo transitório. E nós só vamos superar o regime de cotas, qualquer que seja, né, com a superação da pobreza. Havendo pobreza, havendo miséria, e a pobreza e a miséria são frutos da injustiça social, da desigualdade, nós não vamos... Realmente vamos ficar eternamente... Que são fruto de uma escravidão que a gente não conseguiu sair fora dela. Tá? Mas nesse caminhamento, Luísa, já para o nosso final, você falou a questão do imposto de grande fortuna, que você até concorda, mas desde que fosse direcionado não para o bolão. Não pode até cair no bolão, mas a gente tem que... Calma, deixa eu só colocar para você. A Argentina, agora durante a Covid, apresentou para o mundo algo muito interessante, que foi tributar, né, chamar os muito ricos do país e dizer para eles, olha, para eu poder enfrentar a pobreza, que está aqui muito grande por causa da Covid, nós vamos ter que tributar vocês, os muito, muito ricos. E esse dinheiro vai ser usado exatamente no combate da Covid, para a distribuição social dos mais pobres. Então, é possível, sim,
é possível, sim, fazer o que você falou, né? Desde que haja uma convicção também dos muito ricos que tem que colaborar, porque se eles não querem colaborar, eles vão ficar cada vez mais ricos Agora, e os outros Jorge, cada vez mais pobres. com todo respeito à Argentina, tem uma empresa, indústria como fala? Sucateada, que não foi para frente, tem uma dívida terrível, tem um desemprego terrível, e tem uma... Então, assim, vamos esperar como funciona, porque é muito fácil agora a gente ficar... Porque o Brasil, a colonização, deu isso para o Brasil. Além de... Ou você é colonizado ou você é colonizador. Sempre tem que ter alguém para a gente se mirar. É os Estados Unidos, é a Argentina, é a China. Então, assim, vamos esperar para ver o que vai dar, porque tudo que foi colocado lá não deu certo até agora. Me desculpe, mas não deu. Vamos ver. É uma tentativa, Luísa. Ok, mas eu não sou contra. Mas vamos começar. A gente tem que estudar, só um minutinho, como é que isso vai entrar e que jeito que isso vai chegar na ponta. Só isso que eu estou te falando. Perfeito, não foi clara a sua exposição, eu te agradeço. Luísa, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Quero te agradecer, foi uma conversa muito, muito agradável. Tá? Você é muito espontânea, né? Se expressa bem, e te agradecer essa oportunidade de estar conosco aqui no SOS Brasil Soberano. E eu também cumprimento vocês pelo trabalho. Queria convidar a Camila e todas as mulheres, eu tive com Força Sindical, para a gente entrar no grupo mulheresdobrasil.org.br. A gente está rumo a 100 mil, nós só pensamos no Brasil e pensamos naquilo que é bom para o Brasil. Eu acho que é isso que esse momento a gente precisa, é ter o diálogo que conecta. Então, eu quero convidar a Camila e todos vocês a agradecer, cumprimentar por SOS Soberano, por esse trabalho. Camila, vem conosco aí para você ajudar, nós temos um grupo de jornalistas, nós temos um grupo de tudo. Jorge, fala para sua mulher entrar, então vamos junto fazer o Brasil que a gente espera. Gente, legal. Sem partido, sem lado, nos unindo, o que for bom a gente precisa pensar. É muito sério esse momento do mundo. Só a união vai nos levar para frente. Obrigada, Jorge. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos que nos assistiram. Muito obrigada, Luísa. Obrigada, Jorge. Sigam as redes sociais do SOS Brasil Soberano, @SOS Brasil Soberano, e até a próxima. Obrigada. Tchau, Luísa. Tchau, Camila. Tchau.